Graça e paz, irmãos, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mais um dia nós estamos aqui. Para nós é uma sexta-feira, mas para você talvez está ouvindo no dia que nós soltarmos esse vídeo no nosso canal. É o domingão, primeiro dia da semana. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, em meio a tanta incerteza e medo, Deus tem sustentado a nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui, porque um dia fomos alcançados por aquilo que nós ministramos, por aquilo que nós falamos. E hoje, mais uma vez, estamos quase que acostumando. Estamos aqui no prédio, junto com o pessoal que está nos bastidores aí preparando para que tudo ocorresse bem. E já faz algum tempo que eles estão aqui. Mas hoje nós vamos trazer a ti uma porção de esperança, uma porção de fé. Saudade demais da comunidade Centro Familiar de Adoração de Joaquim Távora, Quatiguá, Carlópolis. Beijo no coração de vocês. Vocês que estão aí do outro lado, abram lá a palavra de Deus na carta de Paulo aos irmãos de Roma, Romanos, capítulo número 5, versículo 1 a seguir. Romanos, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Diz assim o texto da palavra: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e essa graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós, quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora temos sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem agora recebemos a reconciliação em Deus Pai. Irmãos, Romanos 5 é simplesmente o resumo do Evangelho. Paulo tenta explicar ao irmão de Roma, talvez o que a igreja hoje deveria se incumbir de explicar: que não há mérito nenhum diante de Deus daquilo que nós fazemos, das obras que nós realizamos, mas há mérito em Deus na nossa vida quando nós descansamos na obra de um homem que morreu na cruz há 2000 anos atrás. Quando um justo de Deus, quando o Filho de Deus morreu naquela cruz, derramou o seu amor, a graça sobre as nossas vidas. E quando nós estamos aliançados, quando nós estamos juntos, quando nós estamos amalgamados pela inspiração do Espírito Santo de Deus, por essa justiça de Deus na cruz, que é Jesus, automaticamente Paulo está explicando que o sentimento que toma conta do nosso coração é um sentimento de paz. Ou seja, ele está nos ensinando que a ira aplacável de Deus do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, ela foi totalmente consumida na cruz de Jesus. O sacrifício de Jesus trouxe esperança e salvação para nós, ainda quando éramos pecadores. Basicamente, para você entender a justificação, a justiça de Cristo, funciona assim: quando Deus agora olha para a vida sua, olha para a minha vida, quando nós falhamos, quando nós erramos, eu penso que como um pai amoroso, você que é pai, que está me ouvindo, sabe o que eu estou dizendo. Quando os nossos filhos desobedecem alguma ordem, quando os nossos filhos não andam no caminho ao qual
nós ensinamos a eles, nós temos a incumbência de corrigi-lo. E muitas vezes andar fora do caminho aos nossos olhos humanos faz com que a gente exerça, né, uma autoridade sobre a vida deles corrigindo. O Pai amoroso corrige também. Agora que nós estamos em Cristo, que recebemos Jesus como Salvador de nossa vida, como no culto de passado nós ensinamos a Ti que nós não nos tornamos um crente, que nós não nos tornamos membros de alguma igreja, que nós não nos tornamos frequentadores de uma religião, e nós nos tornamos então filho de Deus. Automaticamente aquilo que é herança para um filho também gerou isso na vida espiritual sobre a nossa vida. Logo, quando Deus Pai quer exercer a sua ira sobre a nossa vida, Ele não pode mais. Por quê? Porque quando Ele olha em nós, Ele vê a figura de Jesus. Deus não pode punir Jesus, e nós estamos envolvidos na pessoa de Jesus. É por isso que a graça, irmãos, é inexplicável. É por isso que as boas notícias de salvação é loucura aos olhos humanos. É por isso que quando nós estamos aliançados nessa fé, o nosso coração descansa, e automaticamente, quando nós descansamos em Deus, temos esperança em meio aos caos, temos esperança em meio à tribulação, porque sabemos que essa é a vontade de Deus para esse tempo. Sabe como que nós vencemos, irmãos, o coronavírus? Sabe quando que nós vencemos a recessão? Quando nós vencemos as dificuldades que assolam a nossa vida nesses dias? Quando nós temos a esperança de Jesus em nosso coração. Que o Espírito de Deus hoje gere no teu coração a esperança de dias melhores, a esperança de coisas que Ele já nos outorgou, de uma herança que nós recebemos. Que a paz que excede a todo entendimento seja no teu coração e na tua vida, hoje e sempre. É esse Deus que nós vamos louvar hoje. Então, não sei onde você está aí, mas se você estiver na tua sala, no quarto da tua casa, no ambiente de trabalho, se você está aí dirigindo o seu carro, se você está ouvindo agora essa mensagem, nesses dias, né, nesse exato momento, nesse mês que nós estamos, amém por isso. Mas talvez daqui um ano, daqui 5, 6 anos, essa mensagem alcançou você, e o mesmo Deus que não muda, as mesmas promessas de Deus que são imutáveis, ela possa alcançar a tua vida. Então, no ambiente que você está, você pode aí ficar de pé. Se tiver alguém perto de você, dá um abraço nesse queridão que está do teu lado, dá um cheiro nele, diga para ele que ele é lindão, maravilhoso, que o amor de Deus transpassa a barreira do preconceito, que o amor de Deus transpassa o efeito do pecado. O pecado não é mais problema para Deus. Houve um homem, houve um Jesus que morreu e que ressuscitou o terceiro dia para que pudéssemos ter esperança. Junto comigo, leve a Deus uma oração. Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por esses lindão que estão aqui atrás de mim, Pai. Por esse pessoal que o Senhor colocou dons, o Senhor o capacitou, Pai. Obrigado, Deus. O Senhor tem seus anjos para te louvar e para te adorar. E eu quero crer, Senhor, que eles são infinitamente melhores do que nós. Mas nós detemos dentro de nós aquilo que o Senhor ama, a tua glória. Nós somos feitura e criação suas. Então, Deus, ensina-nos, Pai, através da música, ensina através do louvor, da adoração, sermos expressão sua na terra, Pai. Obrigado, Jesus, por essa equipe de retaguarda, Senhor, por cada irmão que frequenta essa casa, pelos seus filhos espalhados na terra, Deus, pela sua infinita misericórdia e graça. Obrigado, Deus, pela tua unção, pela vida de Deus que invade o ambiente onde nós estamos alcançando. Onde houver alguém desesperado, traga esperança. Onde houver alguém desanimado, anima. Onde houver alguém que desistiu, dê ânimo dobro a essa vida, Pai. Onde houver alguém que precisa da provisão, seja ela financeira, seja ela uma porta de trabalho, seja ela, Pai, para encher os celeiros da casa, eu creio, Pai, que o Senhor pode providenciar tudo isso.
Creio também, Senhor, que tronos e potestades são destronados agora, Pai, e a mensagem do Evangelho possa invadir as vidas que aqui estão ouvindo. Creio também, Senhor, que o Espírito de revelação e o Espírito de sabedoria sobre nós, Pai. Te amamos. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Isso eras a palavra, o com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Acolhido esse low, yeah. Acolhido esse low, yeah. O nome de Jesus, meu rei. Acolhido esse low, yeah. Maior que tudo, yeah. Acolhido esse nome, yeah. Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Ele é mais poderoso que o medo que nós sentimos. Ele é mais poderoso que um vírus que assola uma humanidade. O nome de Jesus está sobre todo nome daquilo que está debaixo dos céus e debaixo da terra. O nome de Jesus, ele vence a depressão, ele vence as incertezas do nosso coração. O nome de Jesus, o nome de Jesus, é por ele que nós clamamos nesse momento, é por ele que nós buscamos nesse momento, é através dele que nós encontraremos refúgio e descanso para nossas almas. Por isso adore. Por isso, em meio
há tanta incerteza. Exalte o nome dele, declare o nome dele, mantenha conexão através do teu Espírito com o Espírito Santo de Deus, das certezas da promessa e da palavra, daquilo que nós somos, daquilo que já foi revelado ao nosso coração. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a vida de Deus flua em nossas vidas, Pai. Pois ressuscitaste, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu reino, tu é a glória e acima de todo nome estás. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Se o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele veio me buscar. Aleluia. Walk only the slow, yeah. Walk only the slow, yeah. O nome de Jesus, meu rei. Walk only the slow, yeah. Maior que tudo é, yeah. Walk only the slow, yeah. Nome de Jesus. Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu rei. Ó quão maravilhoso é, maior que tudo é, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. Poderoso esse nome, yeah. Poderoso esse nome, yeah. O nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome, yeah. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome, yeah. Nome de Jesus. Como igreja, nós não estamos nos reunindo no prédio dela, mas a vida da igreja, ela continua e ela é muito mais além do que as nossas quatro paredes. Então, se você que está nos assistindo aí, você que está nos vendo, deseja nos ajudar nas ações que estamos desenvolvendo, há muitas famílias perecendo nesse momento, justamente porque não podem sair das suas casas para trabalhar. Em meio dessa incerteza, muitos irmãos talvez perecem, alguma família que talvez nem do nosso meio que perece talvez do básico. Então nós estamos procurando atender todas essas famílias. Se você deseja no coração nos ajudar com a arrecadação de alimento, doando um alimento não perecível, doando algo para a gente compor essa cesta que nós estamos distribuindo durante as semanas, tem um número de telefone, o nome de uma pessoa aqui debaixo do vídeo. Você pode entrar aí e mandar uma mensaginha para ela, que nós vamos estar de alguma forma ou outra fazendo com que a sua doação chegue até nós. Também a vida da igreja não para caso você deseje semear nessa obra uma oferta financeira, né, com o seu dízimo, a sua oferta, enfim. Também esse mesmo telefone da contribuição do alimento é onde você pode contribuir, ofertando, devolvendo seu dízimo também. Amém, gente?
eu creio, tenho crido que as maiores sementes, grandes sementes, você pode semear nesse tempo realmente de dificuldade que nós estamos passando. Então, não deixe que nada daquilo que é do coração de Deus venha realmente não ser colocado no lugar certo. E eu creio nisso, que se o Espírito Santo de Deus tocou na sua vida, no seu coração, fique à vontade. Nós recebemos essa semente de bom grado em nome de Jesus. Amém. Há um ditado popular que diz que pau que nasce torto não cresce direito. E esse ditado ele é totalmente destruído pelo poder da palavra. Porque a gente crê que o pau que nasce torto ele só não cresce direito desde que não tenha tido um encontro com o carpinteiro de Nazaré. A todos aqueles que um dia tiveram realmente um encontro com Jesus, puderam experimentar o poder do Evangelho em sua vida, que é o poder da transformação, o poder da renovação do entendimento, da mente, que você possa ser alcançado por essa mudança, que a cada dia nós possamos realmente compreender aquilo que somos, aquilo que foi gerado em nós, aquilo que nós fomos chamados no coração de Deus para sermos enquanto nós estamos vivendo aqui. Em meio à tribulação, nós somos convidados a reafirmarmos a identidade de filhos de Deus que nós somos. Que você possa ainda ter um encontro com Jesus, que você possa ser grato, porque você já teve um encontro com Jesus. Se você o teve, é tempo de nós nos escondermos em Deus, nos escondermos debaixo das asas do Senhor. Esse louvor é o último que nós vamos estar aqui ministrando. Que o Espírito de Deus possa alcançar a sua vida e reanimar o teu coração. Amém. Cante assim, ó. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do céu. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do céu. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do céu. Deus, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do céu. Como o céu não ir, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como o céu não ir, como o céu não ir, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como o céu não ir, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do céu. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do céu. Como o céu não ir, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como o céu não ir, como o céu não ir, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como o seu nome, Jesus. Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som?
este eu sou, o carpinteiro bateu na porta, o carpinteiro bateu na porta. E este eu sou, o carpinteiro bateu na porta, o carpinteiro bateu na porta. E este é meu céu, lado de dentro abre a porta, lado de dentro abre a porta. E este é meu sol, lado de dentro abre a porta, lado de dentro abre a porta. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Vem, 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 pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Vem, 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 pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Tu és santo, Tu és santo, Pai. santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em nós. Vem, Jesus, vem. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em nós. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Só tu és santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho, Pai. Que a revelação dela venha invadir o nosso espírito essa noite, Pai. Onde quer que esteja um filho seu, Deus, que ele seja reanimado na fé, Pai. Que ele entenda e compreenda a Tua vontade estabelecida sobre o coração dele, Pai. Que em nome de Jesus nós prossigamos, Pai, andando naquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Se você está próximo de uma Bíblia aí, da palavra de Deus, seja ela no teu celular, seja ela escrita, e você venha junto comigo para nós estarmos refletindo aqui numa porção daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Quero agradecer a Deus por esse tempo. Quero agradecer a Deus por essa casa, por essa comunidade que pela infinita misericórdia Deus tem nos colocado como pastor. Dizer a vocês que eu estou morrendo de saudade, como sempre, que é impossível às vezes a gente estar aqui
nesse ambiente tomado pela glória de Deus, nesse ambiente tomado pela vida de Deus, e não lembrar, nem não trazer as lembranças, a memória dos tempos preciosos que nós temos vivido, irmãos. Se você caminha com a gente como igreja por algum tempo, sabe que Deus, nos últimos meses, tem trazido uma palavra em revelação ao nosso coração, desafiando nós a crescermos, a amadurecermos em nossa fé. Se você caminha nessa casa, se você me ouve pregar, ou as pessoas que aqui eu passo, Deus tem colocado em nosso coração um espírito de ousadia, um espírito de fé, para que realmente nós chegamos próximo ou de uma vez por todas naquilo que o Senhor tem guardado sobre a nossa vida. Sempre foi assim. A vida com Deus, ela é um constante crescimento. A obra de Deus na cruz, ela é totalmente completa, ela é totalmente consumada. Mas a obra de Deus em nós, ela é composta de glória em glória, de tempo em tempo. Sempre que Deus deseja promover algo em nossa vida, Ele sempre vai agitar as águas que estão ao nosso redor, seja a forma que Ele entende que deva ser. Então, por mais que a gente não compreenda, e um ponto de interrogação muito grande crave em nosso coração, a grande questão é nós descansarmos e sabermos que Deus está no controle de tudo, mesmo no tempo da tribulação. E houve um tempo em que os discípulos de Jesus, aqueles que caminhavam com Jesus, também precisaram ser ativados nessa fé. E é sobre essa fé ativada que eu quero falar com vocês essa noite. Então abra comigo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista Mateus, no capítulo número 14, versículos 22 a 33. Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista Mateus, capítulo 14, 22 a 33, que diz assim: logo a seguir compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento já era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, enquanto andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo então Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém, irmãos? Interessante que quando Jesus quer promover algo em nós, Ele usa talvez as estratégias mais improváveis na face da terra. Quando a gente olha esse texto, nós vamos ver que quando Jesus quis promover algo na vida dos seus discípulos, daqueles que estavam andando com Ele, e olha, irmãos, que esses discípulos já haviam visto muita coisa que Jesus havia feito, expulsando demônios, curando os enfermos, ressuscitando pessoas. Mas talvez tudo isso ainda não foi suficiente para que a fé no coração deles ainda fosse a fé ao qual ele desejaria que um discípulo, que um filho dele tivesse. Então Jesus vai promover aqui uma situação para ativar,
para trazer a verdade à tona, ou para trazer uma realidade que aqueles homens não estavam vendo. E assim é na nossa vida. Muitas vezes nós andamos como esses discípulos e cegos diante das situações, nós vamos tomando as nossas atitudes e de repente Deus promove algo na nossa vida, uma situação, algo talvez que muitas vezes não vem somente no momento de alegria, mas sim no momento talvez de desesperança, no momento de caos, para que em nós essa situação gere algo poderoso. O texto nos ensina que Jesus chegou aos seus discípulos e disse, e obrigou, falou, seguinte, eu vou ficar aqui um pouco. Jesus havia passado um dia inteiro cuidando, curando, pregando, libertando, e o cansaço talvez de alma, de corpo, tomou conta de Jesus, disse assim, olha, eu vou ficar aqui mais um pouco. Talvez ele pensando no descanso, mas eu creio que ele não descansou. Mas mesmo assim a impressão que dá é que Jesus coloca os discípulos numa furada. Por quê, irmãos? Porque ele pede para que entre no único barco que ali estava e pede que eles atravessem o mar para o outro canto. Na onisciência de Jesus, Jesus sabia que havia ali uma tempestade, que haveria ali um momento difícil, e não era não era assim um momento do dia tão luminoso. Por quê? A quarta vigília da noite, para você entender, era por volta das 3 horas da manhã. Então vem comigo, presta atenção numa coisa. Você teria coragem de, diante de um mar, sem tecnologia alguma, atravessar o oceano para um outro canto, só com um barquinho, irmãos? Eu estava fora, eu tenho medo até de sapo. Então assim, para mim tô fora, sem colete salva-vidas, sem GPS, sem motor a diesel, sem nada. Mas os discípulos foram. E eles talvez, quando chegaram ali para embarcar, nem perceberam que não havia barco nenhum. Mas Jesus havia prometido, eu estou indo lá, vão na minha frente que eu vou chegar lá. De repente, no meio do caos, diz o texto que o vento começou a balançar o barco de um lado e do outro, uma tempestade enorme começou a acometer aquele lugar. E quando começou aquela tempestade, qual que foi o primeiro sentimento que aqueles homens sofreram e alcançou o coração deles? Medo. Nós falamos aqui no domingo passado que o medo tem a única fonte que o medo tem para gerar no teu coração é paralisar você. Aqueles homens atemorizados, então, como no meio do seu desespero, começaram então no meio daquela tempestade ver um vulto, talvez de uma forma de luz. E a primeira coisa que vem no coração daqueles homens é um fantasma. Às vezes Jesus tem que se manifestar para atrair os nossos olhos como um fantasma, né? E quando eles gritaram, né, Jesus falou assim, olha, sou eu, né? Mas Jesus não perguntou nada para ninguém, irmãos. Mas tem um homem ali que é muito parecido com nós, que mesmo sem ter perguntado nada, ele respondeu. Pedro disse, olha, se és tu, me mande ir sobre as águas. Pedro então coloca o seu pé fora do barco, quando Jesus emite uma palavra para ele, venha. E quando ele começa então a olhar, e os seus olhos estavam fitos em Jesus, ele caminhava sobre as águas, mas diz o texto que ele começou a olhar naquilo que estava em sua volta, o vento, a tempestade, talvez a chuva, a situação, seus amigos no barco morrendo de medo. E quando ele viu as circunstâncias, ele começou a afundar. E quando ele começa a afundar, Jesus estende as mãos sobre ele, né, e acaba o socorrendo. Por que eu quero falar contigo a respeito disso? Porque foi um momento, irmãos, que em meio a um caos, Jesus ativou e aumentou o nível de fé dos seus discípulos. Em meio a essa pandemia maluca que nós estamos vivendo, em meio a esse caos social, em meio a essa situação caótica que nós não sabemos mais o que nós vamos entender como verdade ou mentira, em meio a todo esse caos promovido, e claro, sem medo de errar, promovido com a anuência de Deus, promovido com a vontade de Deus. Não há nada que se mova nessa terra se não for pela vontade dele.
Eu posso dizer para ti, irmãos, que nunca houve um tempo tão propício. Nunca houve um tempo em que os filhos de Deus, em que a humanidade, a criatura de Deus, pudesse então olhar de novo para Deus, olhar para o alto e entender aquilo que está acontecendo através da revelação da palavra. Ter a revelação da palavra nesse momento caótico faz com que a nossa vida possa continuar. E para nós que temos a revelação da palavra, seja ela o nível que for, nós somos convidados a avançar em fé. Eu não estou dizendo que o coronavírus, essa doença maluca que está por aí, não possa alcançar você. Pode ser que possa alcançar você, mas alcançando ou não alcançando, os efeitos dela chegando ou não em nossa vida, a questão é como nós estamos atravessando. Como nós estamos passando, atravessando essa fase, esse momento em nossa vida. Será que as nossas convicções ainda estão no governo federal, no governo municipal, no governo estadual? Será que a nossa convicção de esperança ainda estão naqueles líderes que nos regem? Ou a nossa esperança está naquele que nos chamou? Pedro chama Jesus, Jesus chama Pedro e diz: venha, Pedro. E houve um tempo na nossa vida, talvez se não houve na sua vida ainda, talvez hoje Jesus está te chamando, venha. Jesus está te chamando para viver algo maior do que os nossos olhos estão vendo. Então, independente disso, eu quero dizer para ti, em momentos de caos, em momentos em que Deus está trabalhando a nossa fé, eu quero desafiar você a acreditar na palavra do Senhor. Qual é a palavra que Deus emanou sobre a tua vida? Eu não estou dizendo somente, irmãos, das escrituras reveladas, que é a palavra de Deus. E nós sabemos que as infinitas promessas de Deus sobre a nossa vida são milhares, talvez, dentro da palavra de Deus. E é nela que nós temos que descansar. É nela que nós temos que ter a nossa convicção pautada. Mas também, eu estou dizendo, da rema de Deus, da revelação do Espírito de Deus sobre a tua vida. O que Ele prometeu para ti? Às vezes, por vivermos ainda uma religiosidade, talvez enfadonha, algo que nós escutamos muitas vezes dentro do evangelicalismo brasileiro, e talvez você está me ouvindo e um dia pisou numa igreja e disseram para você: Deus tem um propósito na sua vida, e você passou um tempo inteiro descobrindo ou tentando descobrir que propósito é esse, mas nunca te contaram. E no momento que a tempestade chegou na sua vida, porque as suas convicções não estavam pautadas naquilo que o homem disse a ti, naquilo que alguém trouxe a ti, e não estavam pautadas naquilo que o Senhor disse a ti, o barco da tua vida balançou. E quando balançou, você nem ousou colocar o pé fora. Por quê? Porque o medo te paralisou. Assim foi com os discípulos. Mas eu creio, irmãos, que nunca houve. Semana passada, essa semana ainda, eu participava de um culto online. E a mensagem que eu trazia para aquele pessoal muito distante daqui era a mensagem de Romanos 8,19. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A criação sem Jesus, criada por Deus, que ainda não se tornou um filho de Deus, está olhando para nós. E com anseio vívido, como diz algumas tradições, estão esperando algo de nós. Esperando algo de nós. Nunca houve um tempo mais propício para pregarmos as boas novas de salvação. E a palavra de Deus em Romanos 8,19 fala que essa incumbência não é de uma igreja X, Y, Z. Não é de alguma religião ou uma nova igreja ou uma nova denominação que tem que ser implantada na terra. Não. Paulo está dizendo à igreja de Roma, e eu posso, sem medo de errar, dizer para ti que Paulo está dizendo para a igreja de hoje, que nós somos portadores de boas novas de salvação, e que a incumbência, se você entende que é um filho de Deus, se você entende que o sacrifício de Jesus gerou uma filiação, e agora você tem um Deus que é Pai, você é chamado para isso. Mas quando nós somos chamados para isso, o que nos vem à mente? Não, mas eu não quero ser um pastor de igreja. Não, mas eu não quero ser alguém que cante, que toque. Eu não quero liderar. Eu não quero ser um líder. Eu não quero. Porque a gente imagina, irmãos, que para manifestar a glória de Deus através dos seus filhos,
Deus precisa de um sistema. O mundo é um sistema. E o homem enfrentou e criou um sistema religioso. E a gente acredita que a incumbência para fazer isso é para fulano, ciclano e beltrano. Sabe o que Deus tem feito? Nesses últimos dias, Deus tem trancado os nossos sistemas. Deus tem impedido que os nossos sistemas de prédio, de reuniões, cessem. Ou seja, Deus está dizendo, está na hora de aprender. Está na hora de vocês entenderem. Está na hora de vocês ativarem a fé de vocês e entenderem definitivamente que a igreja, que somos nós, e não uma placa, e não um prédio, deve se manifestar no lugar onde quer que nós estejamos. Eu tenho ficado tão feliz, irmãos. Se você caminha nessa casa, nós temos ensinado algo que a igreja de Atos vivia muito forte, que a nossa casa é a extensão da igreja, prédio. E o que nós estamos vendo esses últimos dias? Irmãos que se reúnem em família para ministrar a ceia. Irmãos que se reúnem em família para realizarem o culto. Ou seja, Deus está dando um jeito de trazer a revelação da visão do evangelho para as vidas. Deus está nos reinventando, não, trazendo-nos para o propósito original, para que realmente cumpra a sua vontade. Mas agora, irmãos, viver tudo isso, falar sobre isso, é destruir talvez um sistema maligno que tomou conta. Talvez um sistema que nos ensina, muitas vezes, que o lugar certo é a igreja que eu estou, é a religião que eu estou. Não, irmãos, o lugar certo é você estar no colo de um Deus que é Pai. É você estar revestido debaixo de uma justiça. A sua justiça não é a sua justiça própria. A sua justiça é a justiça de Cristo sobre a tua vida. Ele morreu naquela cruz para te justificar. Nós estamos em meio a um tempo em que nem a Páscoa nós podemos comemorar com os nossos familiares, né, irmãos? Talvez você está aí me ouvindo, recebeu aquele monte de ovo de Páscoa, um monte de chocolate. Talvez você está me ouvindo agora e comeu aquele almoço de domingo. Mas sabe qual que é a verdadeira Páscoa, irmãos? A verdadeira Páscoa de Cristo, na nova aliança, é compreendermos o sacrifício de Jesus na cruz. Ele não somente morreu e ressuscitou o terceiro dia. Ele morreu, justificou, redimiu você, pagou a sua dívida com Deus, derramou a graça sobre a tua vida e ressuscitou. E hoje vivo está no seu coração. E quando Ele está vivo em nosso coração, Ele gera em nós uma mentalidade coletiva. E quando nós temos a mentalidade coletiva, quando Deus promove situações para que levante homens e mulheres com a mentalidade coletiva, nós cumprimos agora então o único mandamento da nova aliança: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sabe o que Jesus estava ensinando para esses homens? Que a fé que mexe com o coração de Deus não é somente a fé que olha ao redor e vê as circunstâncias mais desastrosas, mas é a fé que faz com que mantemos os nossos olhos fitos em Jesus. Então, pastor, você pode perguntar, mas pastor, como que a gente pode então viver isso? Primeiro, acredite na palavra de Deus sobre a tua vida. Qual é a palavra que Deus mandou sobre a tua vida? Deus prometeu que eu vou me casar. Amém. Creia nisso. Deus vai te dar uma família. Deus prometeu que você será um homem próspero, para ser um grande semeador na obra dele. Amém, receba isso. Com vírus ou sem vírus, a promessa dele ainda não passou sobre a tua vida. Então olha só, não deixe o medo tomar conta da sua vida e te paralisar. Não olhe as forças externas que estão impedindo de você de olhar no propósito. Mantenha os olhos fitos naquele que pode realmente cumprir aquilo que Ele tem para ti. Sabe, irmãos, uma chave que nós temos na nossa vida espiritual para avançarmos em tempos de crise é termos a convicção de que Deus emanou uma palavra. Esses dias perguntaram para mim assim: pastor, você não tem medo de morrer? Eu falei assim, cara, se tem algo que eu não tenho problema é a morte.
Tanto que a comunidade onde eu pastorei sabe exatamente como que vai ser o meu velório. Exatamente. Eles que não compram com o que eu pedi para eles. Que outra hora eu conto para vocês como que é. Mas por que essa certeza, convicção? Sabe por quê, irmãos? Não é que eu não tenho certeza, eu tenho a convicção de que eu não vou morrer. Não, eu tenho a certeza de que eu vou morrer. Uma hora ou outra nós vamos deixar esse lugar onde nós estamos. Mas o que me rege e me traz paz no coração? Que mesmo se for a morte, eu vou entender que é o propósito de Deus sobre a minha vida. Então deixa eu te falar. Mantenha os seus olhos fitos em Jesus. Eu estou dizendo, mantenha os seus olhos fitos em Jesus. Em Jesus. A outra coisa, irmãos, que talvez em momentos difíceis nós precisamos entender para que a nossa fé seja ativada, é aprender a visualizar os nossos sonhos. Os discípulos tiveram uma imagem distorcida de Jesus em meio ao mar. Jesus já estava pregoando uma palavra de conforto ao coração deles. Mesmo que aqueles homens não haviam entendido ainda nada e que posteriormente eles entenderiam as suas parábolas, Jesus já estava apregoando a mensagem do reino para o coração deles. Mas o que aconteceu? No momento em que o caos chegou na vida deles, qual era o caos da vida dos discípulos? O barco, às 3 da manhã, no meio do mar, e a tempestade jogando para do lado. E o que eles tinham medo, irmãos? Que o barco fosse balançar e que eles fossem jogados ao mar. Eu quero crer que a grande maioria deles sabia nadar, porque eram compostos de pescadores. Mas acho que tinha algum outro ali que não sabia nadar, que estava mais com medo ainda. Né? Mas quando a esperança, a luz, chegou para aquele momento, qual foi a imagem que aqueles homens tiveram? É um fantasma. Irmão, sabe o que acontece? Quando nossos olhos estão fitos no caos e nós perdemos a esperança do nosso coração, qualquer coisa que Deus resolve fazer para remexer a nossa vida, nós criamos uma imagem distorcida. Então deixa eu falar uma coisa para ti. E deixa eu falar uma coisa que bem profética e declarar ao teu coração. Porque talvez é o que tem colocado a desesperança no nosso coração. Em meio de um capitalismo desenfreado que nós vivemos. Nós ainda vivemos reféns muitas vezes de Mamon e não de Jesus. E nós temos conta para pagar. Com Covid ou sem Covid, com pandemia ou sem pandemia, os boletos vão vencer. E em meio a essa desesperança, os nossos olhos podem estar fitos naquilo que nós não temos. E aí corre o risco de nós olharmos a tempestade e ficar com medo. Em meio a esse medo, pode ser que uma luz venha e a gente perca ela, porque a nossa imagem está distorcida. Deixa eu falar uma coisa para ti. Em meio ao tempo de crise, fica em paz. A crise pode ter chegado, mas nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, talvez seja a crise o momento de uma oportunidade ser colocada no teu coração. O momento de uma oportunidade será aberta diante de ti. Então mantenha os seus olhos em Jesus, para não correr o risco de você achar que é um fantasma, para não correr o risco de você perder aquilo que Deus tem colocado diante de ti. E você é um filho amado de Deus. Você é o cuticute de Deus. Deus não vai deixar que nada fuja do controle dele. Mas ele está usando a situação para que projetos novos encham o nosso coração, para que ideias novas encham o nosso coração, para que a gente possa visualizar os nossos sonhos e principalmente que nós possamos traçar caminhos, formas, métodos, jeito de chegarmos até lá. E ele é poderoso para te dar sabedoria, para você conquistar tudo aquilo que ele planejou para você. Então persevere, meu irmão. Persevere naquilo que está no seu coração. Persevere na verdade que está no seu coração. Persevere.
Por mais que aqueles discípulos tiveram medo, olharam o caos, por mais que Pedro toma a iniciativa, começa bem, perde os seus olhos, mas mantém-se, perde a sua visão a Jesus, afunda naquela água, havia uma mão de esperança. E essa mão de esperança era Jesus, o Cristo de Nazaré, socorrendo ele. Então deixa eu te dizer, em meio à tua desesperança, medo, se você está se afundando em alguma coisa, há uma mão poderosa para retirar você de lá. Então mantenha os seus olhos fitos, persevere. Mateus 24, o último versículo do capítulo, fala sobre uma verdade absoluta para os últimos dias. Então se você crê que estamos vivendo os últimos dias nessa terra, que as características do fim já assolaram a nós, a mensagem que Jesus deixa no final do capítulo 24 é assim: mas aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Ele não estava falando da salvação da vida eterna. Isso é um direito seu dado pela cruz. Ponto. Ninguém tira isso de você. Ele estava dizendo que nós poderíamos ser salvos da tribulação e dos dias maus dos últimos dias. Então descansa em ti, em Deus. Descansa em Deus. Mantenha firme no fundamento da fé em Cristo Jesus. A outra coisa que Jesus estava ensinando para aqueles homens, irmãos, é algo que nós temos que fazer isso todo tempo em nossa vida. Quando nós mantemos os olhos em Jesus, quando nós somos convidados a perseverar, quando nós somos convidados a usarmos debaixo de uma palavra que Deus deu, visualizar os nossos sonhos, nós temos que aprender a proclamar isso também publicamente. Ou seja, trazer à tona aquilo que está no nosso coração. Vamos combinar um negócio. Eu não sei você, mas um dia eu fiz um teste para andar sobre as águas, não deu muito certo. Houve um tempo, você que é mais um pouquinho de idade, houve um tempo que a onda entre os jovens era aprender a andar sobre as águas. Então você vinha correndo, havia um programa de televisão que fazia isso. Você vinha correndo na borda de um lago ou de uma piscina, e ia correndo e tentava dar alguns passos dentro da água. Eu sempre fui meio cheinho, irmãos. Então era relar o pé na água, eu afundava. Nunca deu muito certo. Mas vamos combinar. Se você estivesse diante de Jesus, no meio do mar, sabendo que foi possível a Pedro, você não ia pedir para Jesus dar uma voltinha na água? Não é porque você tem uma lanchona no pé, não. Eu ia pedir, irmãos, deixa eu dar um rolezinho sobre a água, Jesus, só para experimentar um pouquinho que Pedro viveu. Eu ia fazer isso, irmãos. Ou seja, sabe por que Pedro andou? Porque Pedro publicou. Porque Pedro, mesmo sem ter sido perguntado diretamente para ele, ou seja, mesmo que Jesus não tivesse perguntado nada, e ele tivesse intrometido no meio, dizendo assim, se és tu, mande-me ir sobre as águas. O que ele fez, irmãos? Ele publicou audivelmente aquilo que estava no coração dele. Irmãos, então o que nós precisamos? Em momentos em que nós somos acometidos pelo medo da destruição e do caos, eu quero convidar você a emitir palavras de fé, a emitir palavras cheias de fé, ao ponto de nós levantarmos uma geração. Sabe o que nós, irmãos, nós não precisamos fé para os dias que estão bem. Porque os dias quando estão bem, você está aí dando glória a Deus, aleluia. Mas quando o dia mal chega, é o dia que você precisa estar com o teu coração cheio. Nós precisamos de uma geração que abra a boca. Abre a boca, que seja resposta para essa geração, mas uma geração cheia de fé. Por último, para a gente finalizar, o desejo do meu coração é que você decida hoje a mudar o nível da sua fé. Certamente, uma vez, esses mesmos discípulos, isso está registrado em Lucas 17:15, eles oraram para Jesus e disseram assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé.
Você pode ter um nível de fé, irmãos, e isso vai até o dia que Jesus te recolher. Mas uma coisa você vai precisar para o resto da tua vida. Eu me lembro, claro que a gente nem imaginava que nós íamos passar aquilo que nós estamos passando. Mas eu me lembro no final do ano passado, em uma das ministrações, eu disse assim: irmãos, eu declaro que até dia 31 de dezembro, todas as provas que você está vivendo, todas as tempestades, elas vão acabar. Aí os irmãos ficam tudo felizes, né? Quando recebem a promessa: aleluia, aleluia, é isso mesmo, pastor. Aí depois eu continuei, depois que eu recebi os aleluia, aí eu continuei. Por quê? Porque em 2020 está aí e elas vão começar tudo de novo. Tem provação nova chegando para ti. E irmãos, é assim que Deus faz. É assim que Deus faz, é assim que Deus age. Talvez no nosso espírito, mesmo de forma inconsciente, a nossa oração, a oração que vem do Espírito Santo de Deus, que intercede por nós, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. E nós precisamos tomar essa postura. Essa postura. Em meio ao medo, você vai ser a resposta do ambiente onde você está. Em meio à destruição, você será a resposta na sua família. Em meio ao caos, o Senhor tem levantado você para ser o homem de fé, a resposta daquilo que nós precisamos. Eu penso, irmãos, que quando tudo voltar, quando a normalidade, principalmente da nossa vida cristã, da nossa vida como igreja voltar, eu creio que nós vamos precisar andar num novo nível de fé. Sabe por quê? Porque eu creio que há um despertamento para a igreja. Ei, vem aqui, olha aqui, comunidade que eu pastorei, CFA de Joaquim Távora, lembra da profecia, da palavra de Deus que cabe sobre nós? Que veríamos a glória de Deus, que veríamos a cura em massa, que veríamos a transformação, que veríamos a regeneração, que veríamos a salvação. Lembra, irmão, lembra que sinais e maravilhas tomariam a nossa vida? Lembra, irmão? Lembra que homens e mulheres destruídos seriam trazidos até nós, para que fossem regenerados, para que fossem mudados, para que fossem transformados? Lembra, irmãos? Lembra que Deus prometeu para nós que impunhíamos as mãos sobre enfermos, eles seriam curados e sarados? Lembra, irmãos? É dessa fé que eu estou falando, é dessa fé que eu estou profetizando. Então nós vamos precisar, sim, nós vamos precisar dessa fé para passar esse tempo ruim, mas nós precisaremos ainda muito mais, para que quando, irmãos, tudo voltar ao normal, a gente possa ser um instrumento de salvação, que nós possamos ser um instrumento da unção de Deus sobre essa terra. Aleluia. Então, se o barco da tua vida está afundando, se a tempestade chegou na tua vida, eu declaro em nome de Jesus, ela vai passar, porque Jesus, o Cristo de Nazaré, Ele já se manifestou na sua vida, e Ele é o Senhor, e Ele é o Salvador. Circunstâncias difíceis levam a nós a vivermos um propósito. Se esse momento você é aquele que está precisando da provisão de Deus, e esse momento é o momento em que a sua casa está precisando da ajuda externa, eu declaro em nome de Jesus que essa dificuldade levará você a ser o maior doador dessa vida. Você será o maior semeador. As circunstâncias podem mudar, a estratégia de Deus é diferente da nossa. Ele não trabalha no nosso tempo, Ele tem um tempo. Então Ele está mudando a tua vida, então Ele está mudando a sua vida. Desperta, igreja, aumente o seu nível de fé. Aleluia.
sou. O carpinteiro bateu na porta, o carpinteiro bateu na porta. E este é meu som. Lado de dentro abre a porta, lado de dentro abre a porta, pra Jesus entrar e reinar em nós. E este é meu som. Lado de dentro abre a porta, lado de dentro abre a porta. Segura, segura. Deus está remexendo a tua vida. Deus está chacoalhando as águas. Permaneça no barco, meu irmão. Sabe o que trouxe? Eles não saíram de lá. Eles permaneceram no lugar. Então deixa eu te dizer, permaneça no lugar onde você está. Permaneça. Deus está ativando uma fé em ti. Deus está aumentando o nível de fé na sua vida, para que quando a tempestade cessar, a tua visão será outra. A tua visão será outra. O teu alvo será outro. Os teus projetos serão os projetos de Deus. Permaneça em Cristo e com os olhos nele. Essa é a esperança daqueles que temem e que servem ao Senhor. Onde quer que você esteja, eu quero orar pela tua vida. Quero orar pela tua vida. Isso. Se você pode ensinar uma simbologia de receber, estende suas mãos e curva suas cabeças. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a verdade do Evangelho sobre as nossas vidas. Todas as promessas, milhares delas, que o Senhor trouxe a nós e o Senhor derramou em nós, seja, Senhor, ao nosso coração. Eu creio, Deus, que o Senhor pode usar todas as circunstâncias para gerar em nós um nível maior de fé. Então, Deus, traga a revelação em meio ao caos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Eu declaro, Deus, que a proteção do sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. Eu declaro, Senhor, que onde houver um coração desanimado, ele será pego pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Onde houver uma porta, Pai, uma porta, Senhor, ao coração aberta para o desespero e para o medo, o Senhor entrará nessa porta e trará luz e revelação, Pai. Que os anjos do Senhor guardem a nossa vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Um abraço a todos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, seja sobre a nossa vida hoje e sempre. E todos juntos digam amém, igreja. Saudade. Pode entrar, a casa é sua, e ver queimado dele, e ver Jesus. Pode entrar, a casa é sua, e ver queimado dele, pois tu és santo. Tu és santo, Pai. Santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo tu és, santo é o Senhor.
dormir. Jesus, Jesus, Ele vem pra reinar, Ele vem pra limpar, Ele vem pra reinar. Vem, 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 vem. E Ele está, as portas estão, Ele está, as portas estão. Ele vem limpar tudo. Oh, vem, vem, vem. Tu és santo. Cura nossa cegueira. Santo, 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 santo és, santo és santo, tu és santo. Você está vindo purificar o teu povo, purificar o teu povo, purificar os corações do teu povo. Você vem, você está arrumando a casa, você está arrumando a casa. Para que você possa vir, para que você possa vir. Com o seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Como eu amo. Nós te amamos, Jesus. Com o seu nome, tens o nome mais lindo, o nome que liberta, o nome que cura, o nome que vai reinar. Você tem Jesus, Jesus, Jesus. Oh. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua glória derramada em nós, Pai. Obrigado, Espírito. Saudade do teu cheiro, Espírito Santo. Oh, Espírito Deus. Você está à porta, esperando a hora pra entrar. Você está à porta, nos chamando estás. Você está à porta, tá esperando pra entrar. Está pondo tudo no lugar, Deus. Você está limpando a casa, está limpando a casa. Pois seus pés é santo, pois seus pés é santo, 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 santo és Deus. Só está limpando a casa, está limpando a casa. Pois teus pés é santo, santo, os seus pés é santo, santo. E quando você chegar e pisar, tudo vai normalizar. Pois a tua glória vai reinar, vai reinar. Invade-nos com a tua glória, Pai. E quando você chegar, tudo vai pro seu devido lugar. Pois o poder é seu e a glória é sua, Deus. A glória é sua, Deus. E nós nos rendemos a ti, nos rendemos a ti, nos rendemos a ti, Deus, Deus, Deus. O nosso lugar é dos teus pés, Senhor. O nosso lugar é dos teus pés, Senhor. O nosso lugar é dos teus pés, Senhor. Vem, vem, vem. Vem reinar em nós, vem. Queime em nós a tua palavra. Queime em nós a tua verdade, Deus. Te amamos, Senhor, te amamos. Vem, vem, vem. Te amamos, te amamos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Não há palavras, não há palavras. Não há palavras para exprimirmos, Deus. Somente o teu amor derramado sobre nós, Pai. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus.
Amém, Senhor.